Daniel, capítulo 2. Ora, no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, os adivinhadores, os caldeus, para que lhe declarassem ao rei o seu sonho. E eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Eu tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diga o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei, disse aos caldeus: Esta minha palavra é irrevogável. Se vocês não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, vão receber de mim dádivas, honras e grandes recompensas. Declara-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela segunda vez: Diga ao rei o sonho a seus servos, e vamos dar a interpretação. Respondeu o rei e disse: Bem, eu sei que vós quereis ganhar tempo, porque estão vendo que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, vai ser uma sentença só para vocês. Pois vós preparastes palavras mentirosas, perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, diga-me o sonho, para que eu saiba que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra, ó rei, que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil. Ninguém há que possa declarar ao rei, senão os deuses, cujas moradas não é aqui, na carne mortal. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu, pois, o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e então buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Pois disse a Arioque, capitão do rei: Por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel, a qual Daniel se apresentou ao rei e pediu um tempo, um prazo, para que ele pudesse dar a interpretação. Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, junto com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, este assunto do rei. Por isso foi Daniel encontrar com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Olha, não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me agora na presença do rei, e eu vou dar a interpretação do sonho. Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei, e disse-lhe assim: Achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação do sonho. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Você pode me fazer saber o sonho que tive e a sua interpretação?
Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábio, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tivestes na tua cama são estas. E estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de acontecer no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de acontecer. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na visão olhastes, e eis uma grande estátua. Esta estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, e o ventre e as coxas de bronze. As pernas eram de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a bragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo, as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Você é a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, ao qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porque o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e vai esmiuçar. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas no dia desses reis, o Deus do céu vai levantar um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino para outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e vai existir para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma obração e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis é o revelador dos mistérios, pois pudestes revelar este mistério a mim.
Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o colocou como governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. A pedido do rei, o rei colocou superintendentes sobre os negócios das províncias de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na corte do rei.